A paz do Senhor, meu companheiro, minha companheira, tudo bem com você? Que bom, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, louvo a Deus pela sua fé, louvo a Deus pela sua disponibilidade, né, de trabalhar para o Senhor. Que benção, que maravilha, né? Estamos juntos. E nesta oportunidade nós queremos dar sequência ao nosso estudo, né? A respeito de lealdade e deslealdade, que nós estamos aí, né, compartilhando com você, que é obreiro, com você, né, que é, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está servindo o Senhor na família MVM. Presta bem atenção. Nós estudamos no capítulo 1, né, a respeito daquilo que Dag Mills, né, escreveu sobre esse tema, lealdade, né? E o porquê lealdade? No capítulo 1 ele começa justamente com essa pergunta: por que a gente vai estudar sobre lealdade, né? É simplesmente porque, né, a Bíblia, né, o tema é relevante na palavra de Deus, tá? Há muitos fatos, há muitas passagens, né, na Escritura, né, tá? Que apresenta pessoas leais, pessoas desleais, né, pessoas leais, né, fiéis e pessoas traiçoeiras, né? E nós temos que aprender muito com essas narrativas da Bíblia, né? E Dag Mills apresentou, né, para nós sete motivos, né, tá, para que nós devemos ser leal. É o primeiro motivo porque lealdade, né, é o mesmo que fidelidade. E fidelidade e lealdade é o tipo de obreiro que Deus procura. Salmo 101, versículo 6. Né, os meus olhos procuram, né, os fiéis da terra que estejam comigo e que sejam retos para me servir. Pronto, fechou. Né? E depois também, né, no segundo motivo, né, ele apresenta também, né, a respeito da quinta coluna. Né? O que quer dizer? Ele está dizendo que justamente que as pessoas desleais são pessoas que o inimigo das nossas vidas vai usar para quê? Para poder fazer com que a igreja seja um lugar de divisão, um lugar, né, de conflitos, né? Então o inimigo usa as pessoas desleais, usa as pessoas infiéis, usa as pessoas, né, traiçoeiras. Então nós vemos isso daí. Ele apresentou 7 motivos para que a gente possa ser leal. Nós fizemos vídeos sobre todos esses tópicos, né? Tá? E depois ele também tem falado que a deslealdade, né? Tá? Ela não é difícil de ser detectada, porque ela é um processo, tá? E esse processo, né? É bom a gente saber porque ela vai nos ajudar, né? Tá? É, a detectar em qualquer pessoa que nós trabalhamos e também detectar alguma coisa em nós mesmos, tá? Em nós mesmos, né? Algum desses estágios, né, da deslealdade e possamos, né, nos corrigir para a glória do nome do Senhor. Nós falamos sobre o primeiro estágio, né, que ele falou, ou que ele ensina nesse livro, né, Lealdade e Deslealdade, que é justamente o espírito dependente. É quando uma pessoa, né, ela acha que é ela que sabe, é ela que entende, ela faz do jeito dela, ela não obedece a pastor, não obedece a liderança, né? Ela não obedece ninguém. Usamos aí a vida, né, de Joabe para mostrar, né, a vida de Absalão também, né? Algumas passagens bíblicas para mostrar esse espírito dependente, ou seja, as pessoas fazendo as coisas contrárias à vontade do líder, contrária à vontade do patrão, contrária à vontade da autoridade, né? Se ele fala para não ir, eu vou. Para que ele convoca para ir, a pessoa não vai. É uma coisa muito interessante quando a gente vê o espírito independente atuando, né? É como o primeiro estágio, né? É o primeiro estágio desse processo que vai levar a pessoa, né, a se tornar um desleal, um infiel, né? E nós estudamos também, depois desse primeiro estágio, o segundo estágio fala da ofensa, ou quando um obreiro não é tratado, ele está machucado, né? E por ser machucado, ele não tem como trabalhar e a gente coloca sobre ele atribuição e o resultado, né, é um resultado maléfico, né, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Temos que tratar os nossos obreiros, né? Exatamente.
O terceiro estágio também já estudamos, né? Tem vídeo sobre esse terceiro estágio, que é justamente a passividade, né? Uma pessoa doente, ela se torna passiva, ela não quer se envolver, né, com o trabalho, não quer se envolver, né, com a família, não quer se envolver com o ministério, não quer se envolver com a igreja, né? Ela vai e volta, mas ela não se envolve, ela não quer fazer parte do corpo, ela é totalmente, né, uma pessoa que quer ficar sozinha, que ficar à parte, não quer se envolver. Tá? E esse quarto estágio, né? Esse quarto estágio, ou melhor dizendo, esse terceiro estágio nos leva ao quarto estágio, né? Que é justamente o estágio crítico, aonde a pessoa vai estar observando, né? E com certeza vai encontrar falha, vai encontrar erro, porque a igreja não é um lugar, né, perfeito, é um hospital, onde estamos tratando de vida. E segundo a ótica dessa pessoa, né, que agora é crítica, né, que esse é um dos estágios do processo para tornar uma pessoa desleal, né, segundo a ótica dela, ela não concorda com isso, com aquilo, está errada aquela outra coisa, né, e ela vai começar a criticar, né, como fez Absalão, né, chamando as pessoas que ia justamente até Davi, né, e ele fez o seguinte: olha, vem aqui, olha, Davi não vai ter condição de poder aconselhar você, já está velho, e a Bíblia vai dizer que ele ganhava o coração do povo, né, tá? Então é desse jeito, né, tá? Então é o estágio crítico, né? Tá? Ele não sabe fazer, ele tá velho, né? Tá errado, pregou errado, entendeu? Se fosse eu fazia diferente. Tá? E nós vamos para o quinto estágio, né, do processo, segundo Degmill, né, conseguiu, né, contactar, né, esses outros estágios, que é um processo, né, faz parte do processo para tornar uma pessoa oficialmente uma pessoa infiel, uma pessoa desleal. Tá? É o estágio político, o quinto estágio. Tá? Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver a outras pessoas em suas ideias, na sua filosofia. Tá? Os políticos operam a partir do poder da opinião dos outros. Ele quer saber o que os outros pensam. Tá? Muitos políticos não conseguem falar a verdade porque eles querem agradar as pessoas. Tá? Eles escutam o que as pessoas estão dizendo, né, e usam o que as pessoas estão dizendo, né, para estabelecer uma maneira de trabalho, né, para poder criar um pânico no meio. Né? Veja bem, o que as pessoas pensam, né, o que as pessoas dizem é o que interessa para esse tipo de pessoa. Né? Quando uma pessoa está nesse processo de se tornar desleal, ela procura envolver outras pessoas nas suas ideias traiçoeiras, tá? Nas suas ideias infiéis. Ela procura envolver o máximo de pessoas, tá? Por isso que a Bíblia, ela nos chama atenção para isso, né? No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, né? Tá? Tomar cuidado, né? Porque nós não sejamos privados e alguma raiz de amargura nascendo nos priva da graça de Deus, né? Nos perturbando e contaminando a muito, né? Tá? E também foi isso que Absalão fez, né? Se você observar, né, ele se tornou político, ele foi ferido, né? Tá? Ele foi ferido, tá? É o estágio da ofensa. Quando que ele foi ferido? Quando Aminão, o seu irmão, né? Abusou da sua irmã Tamar e Davi não tomou a atitude que deveria tomar. Então ele foi ofendido, né? E a Bíblia vai dizer que ele entrou num novo estágio, o estágio da passividade, né? E por 2 anos ele não fala nada desse assunto, ele só começa a arquitetar. Né? Depois, né, ele se tornou uma pessoa analítica, né? Das políticas do seu pai. Né, o estágio crítico, né, aquilo que eu falei para você, né, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Então, veja bem, olha o pensamento das pessoas desleal, olha como que ela trabalha, ela tenta envolver as outras pessoas. Então, Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e reto, porém não tem quem ouça
da parte do rei. Olha, não tem ninguém que possa te ouvir. O rei não pode te ouvir e não tem ninguém que possa ouvir você. Olha que coisa desleal. Olha que algo, né, satânico, né? Olha, a Bíblia vai nos dizer que Absalão sentou na entrada da cidade, no portão da cidade, né? É, onde as pessoas iam até o rei, né? E antes de as pessoas se chegar até o rei, ele perguntava: Ei, você está com algum problema? É, agora, Absalão escutava essas pessoas atentamente e demonstrava a sua simpatia por ele. Tá? E depois ele falava para a pessoa: É uma pena que o rei não tenha tempo para você hoje. Que pena, infelizmente, né? Olha que coisa, né? Ele não vai ter tempo, né? Ah, infelizmente, ele nem se importou em designar alguém para cuidar dos seus problemas. Ele não mandou alguém para cuidar de você. Olha que coisa horrível, diabólica. Olha que postura, né? Maligna de Absalão, tá? É político, né? Nós temos que orar, né? Pelos nossos pastores, tá? Absalão prosseguiu. Vamos orar pelo nosso querido rei. Ele está ficando velho, provavelmente está achando difícil dar conta do trabalho, né? Esse é o erro de alguns pastores assistentes, né? Eles cometem, alguns obreiros cometem, devido à sua agenda de trabalho. Eles podem ter mais oportunidade de interagir com as pessoas. Ele conversa mais com as pessoas, tá? Mas só que aí ele começa a dizer: não importuna nosso pastor, porque ele está com muito trabalho, ele está com muito isso, ele está com muito aquilo, né? Tá? E agora, esse obreiro, né? Esse pastor assistente, parece que se torna mais acessível, tá? Mais amistoso do que o pastor, do que o rei, né? No caso, o rei Davi. Tá? Veja bem, agora, né? É, vai começar um tempo que ele vai começar a dizer que o pastor, né, que no caso o rei Davi, é um incompetente, é, e que apenas é uma figura, tá? Bem, e veja bem que o povo de Israel, no caso aqui, né, ele ficou impressionado com o filho do rei por duas razões, né? Primeira, ele era muito lindo fisicamente e atraente, né? Segunda, ele parecia ser sincero e se importar com as pessoas. Tá? Olha, veja bem, após Absalão impressionar, né, essas pessoas por um tempo, Absalão conquistou o coração dessas pessoas. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6, na parte B. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha que coisa interessante. Ele foi fazendo política, né? A política falando, arquitetando um projeto para levar as pessoas contra o rei, né? Tá? Bem, quando alguém se torna político, ele quer envolver outros nas suas linhas de pensamento. Olha que coisa interessante. Ele quer envolver outras pessoas, né? Tá? Naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, nas suas ideias. Tá? Quanto mais pessoa, né, você consegue envolver em alguma controvérsia, mais confiança você ganha. Tá? É isso que o político pensa. Tá? Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir as falhas do seu líder. Tá? Tá? Olha, eles fazem primeiro uma pergunta muito simples. Ô irmãozinho, como é que tá? Tudo bem? O que você achou do culto hoje? Ah, aí o irmão vai responder: Bem, eu achei que estava um pouco desanimado, né? É, as pessoas até buscam as escrituras, né? Ah, veja, visto que nós somos uma igreja fiel, né? A Bíblia, né? Fiel à palavra do Senhor. Você não acha que deveríamos ter mais alguns milagres? Nossa igreja, nosso culto não poderia ser mais cheio de sinais e prodígio? Ah, você não acha que nosso pastor né? É, a, você, presta bem atenção, que ele não é tão ungido quanto ele era no passado. Parece que a unção do nosso pastor andou vazando. Você observou, é verdade, que alguns irmãos estão saindo da igreja? Ah, acho que o nosso pastor viaja muito. E você? O que você acha? Essas perguntas, né, querido, são usadas como isca
para os cristãos ingênuos, para provocar uma discussão, para ser arrastada pelos esses membros inocentes, tá? Para o interior de uma análise de um assunto que estão acima deles. Tá? Salmo 131 diz assim: não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Tá? Ou seja, tá? É necessário que a gente tenha cuidado com essas perguntinhas dissimulada, né? Que esses obreiros nesse estágio que, né? Indo à deslealdade, tá? Nesse processo à deslealdade, eles começam a fazer. Tá? Olha, gradualmente são capazes de espalhar sua dissensão para o grupo de cristão crédulo, ou seja, das pessoas fiéis. Por isso que Jesus disse, olha, uma coisa muito... e se possível enganará até mesmo os escolhidos. A próxima coisa é que eles abordam, veja bem, eles vão com algo quase que elaborado, tá? Eles vão começar a trazer relato de descontentamento dentro da congregação. Dag Mills vai dizer que ele tem aprendido por meio da experiência, né? Da experiência que quando uma pessoa está nesse estágio político da deslealdade, ele tem 3 frases favoritas. Olha bem as frases que a pessoa, quando ele está nesse estágio político, ele vai começar a dizer assim: olha, pastor, várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Ou, pastor não, ou irmão, várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Segunda expressão: olha, irmão, todos estão dizendo isso e aquilo. A terceira frase, irmão: muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Elas dizem, várias pessoas estão dizendo, né? Ah, pastor, você viaja bastante, tá? Todos estão dizendo que o projeto de construção da igreja está demorando demais, tá? E, veja bem, explicam, estou falando em nome de muitos que não estão contentes com a igreja, tá? Muitos irmãos, estão reclamando para mim, pastor, estão reclamando para mim. Eu estou aqui representando muitos irmãos, tá? Olha esse testemunho que o Dag Mills apresenta. Alguns anos atrás, Dag Mills teve um assistente que era desse jeito, né? Ele parecia muito amistoso, né? Muito mais amistoso do que ele. Tinha vamos dizer, oh meu Deus, ele era bem mais acessível, né? Tá? E se demonstrava ser mais acessível, né? As pessoas levavam os seus problemas a ele. A sua casa era o centro para análise dos problemas da igreja. Tá? Eles analisavam todas as falhas do pastor, todas as falhas da casa do pastor. Os membros da igreja ficavam mais e mais descontentes com o meu estilo de fazer. Tá? A pregação do pastor é muito longa, você não acha? Ele bebe muito água enquanto ele prega, você não acha? Ele anda para lá e para cá toda hora, né? Não é coisa feia, né? Com o tempo, ele passou a falar para Dag Mills. Muitas pessoas estão dizendo. Veja bem, ele vai falar também, sabe? Que uma certa feita ele estava no centro de retiro, né? Num período de jejum e oração, ele encontrou um pastor assistente, né? De uma grande igreja, né? Na cidade dele lá, tá? E após, né, se cumprimentares, né, ele perguntou, né, para esse pastor assistente: como vai seu pastor sênior, né? Tá? Ele está por aí, né? Disse Dag Mills, né? E ele continuou: como vai a igreja? Ele respondeu: temos alguns problemas, mas estamos atentos. Sabe, quando ele viaja, todos ficam felizes. Aí Dag Mills ficou um pouco confuso e perguntou: quem viaja? Aquele pastor assistente disse: o meu pastor sênior. Porque é assim. Aí ele perguntou, né? Por quê? Por que você está dizendo isso? Porque quando ele está fora, há liberdade, alegria e o Espírito Santo flui na igreja. O fato é que muitas pessoas não são mais abençoadas quando ele prega. E ele enfatizou, Dag Mills falou: muitas pessoas não estão contentes quando ele está aqui, quando o seu pastor está aqui. A alegria e liberdade quando ele está fora.
Conforme eu ouvia, concluía que aquele homem estava bem adiante na estrada da deslealdade. Tá? Olha, e eu não estava enganado. Menos de um ano depois, ele se rebelou e saiu da igreja e levou um povo da igreja. Achou a igreja. Tá? Quando uma pessoa chega a esse estágio, né, nesse estágio da política, da deslealdade, ela se torna muito perigosa para a unidade e a estabilidade da igreja. Esse indivíduo é uma ameaça, é a segurança da sua liderança. É perigoso manter essa pessoa abissalônica em meio dos obreiros. Na minha opinião, na opinião de Dag Mills, tá? Você tem base mais do que suficiente para livrar-se desse obreiro. Tá? Que coisa interessante, né? É muito interessante. Nós temos que glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Tá? O sexto estágio, o estágio do engano. Do engano. Presta bem atenção. Uma coisa, né, que nós temos que ter a certeza que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iria fazer alguma das coisas que fizeram. Né? Muitas delas que se rebelam acabam em destruição. Né? Elas atraem para si maldição. Eu sei que ninguém tem intenção de destruir a própria vida. Tá? Ninguém quer. Tá? Então nós queremos, Dag Mills quer mostrar, né, alguns dos enganos comuns que os ministros encontram à medida que avança na estrada da deslealdade. Você deve perceber, no entanto, que todos os ministros é tratado com esse pensamento. Muitas pessoas rebeldes enganam-se ao pensar que são maiores do que seus próprios líderes. Os discípulos acham que é maior do que o mestre. Os filhos no ministério podem levantar para fazer maiores coisas do que o seu pai. Jesus não parecia preocupado com o fato que algum dos seus discípulos faria mais milagre. Ele até disse que obras maiores do que ele faz, eles fariam. Tá? A história prova que isso é verdade. Né? Nos dias de hoje, né, nós vemos, né, evangelistas, pastores, né, ministrando a multidão maiores do que aquela que Jesus ministrou. Tá? Existe, né, líderes, né, que têm escolas bíblicas, né, que têm maior do que as escolas bíblicas que Jesus teve. Né? Jesus tinha na sua escola bíblica apenas 12 na sua escola. Tá? Jesus nunca viajou, né, tá? Mais do que 300 quilômetros a partir de onde ele nasceu. Eu, pastor Antônio Paniago, já tenho viajado muitos quilômetros da onde eu nasci. Dag Mills viajou por muitos quilômetros da onde ele nasceu. Jesus nunca escreveu um livro, né? Tá? Mas nós estamos estudando um dos livros do Dag Mills. Jesus nunca teve escritório para o seu ministério. Mas a maioria das igrejas tem os seus escritórios. Jesus nunca foi a uma universidade. Eu, pastor Antônio, fui numa universidade, embora não terminei de concluí-la. Né? Mas Dag Mills, né, ele ficou por 7 anos dentro de uma universidade, se formando em medicina. Jesus, a Bíblia apresenta que ele ressuscitou 2 pessoas. Né? E o nosso querido irmão Smith Wigglesworth ressuscitou 21 pessoas. Ao final da sua vida, Jesus foi brutalmente assassinado, né, pregado numa cruz por seus inimigos e condenado entre os ladrões. A maioria dos pastores recebe uma saída honrosa deste mundo. Mas Jesus não teve isso. Tá? Enquanto os soldados sorteavam uma das poucas coisas que Jesus tinha na terra, a sua túnica, a sua roupa. Tá? Muitos ministros atualmente têm mais propriedade nessa terra do que Jesus teve. Esses fatos nos torna nenhum de nós maior que Cristo. Ele ainda é Cristo. Ele ainda é Rei. Ele ainda é o Senhor. Ele ainda é o Salvador. Tá? Eu e você não somos imortais. Somos mortais
sem importância. Sem Jesus, não somos nada. Não somos nada. Você pode glorificar a Deus por isso? Não se engane, tá? Porque você foi ungido a obreiro, a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor, né? Não se engane com isso. Você ainda é você. Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que te enviou. João 13:16. Tá? Você não é maior do que o seu mestre, do que o seu líder, do que o seu pastor. Tá? Não se engana com isso. Infelizmente, quando progredimos um pouco no ministério, crescemos um pouquinho, começamos a pensar que nós somos maiores, né, do que alguém que já tenha estado antes de nós. Não despreze, querido. Não despreze. Obreiros, não despreze os seus pastores. Discípulo, não despreze os seus mestres. Ministro, não despreze os seus professores só pelo fato, né, de ter conseguido um pequeno grupo de seguidores e um carro novo. Parece que você cresceu mais um pouquinho. Olha, Dag Mill vai dizer que um dos juramentos que ele teve que fazer, né, como novo médico foi de respeitar os seus professores. Você deve lembrar que você foi ajudado, que você, né, alguém investiu em você para que você possa chegar aonde você está. Nunca se esqueça, que você foi colocado aonde está, porque alguém acreditou em você. Olha, o diabo, ele foi criado por Deus. O diabo não, melhor dizendo, Lúcifer foi criado por Deus. Mas parece que ele se esqueceu desse fato mais importante. Olha, o Deus criou ele de uma maneira muito especial, dizendo: tu eras o querubim ungido. Eu te estabeleci. Ezequiel, né, 28:14, na parte A. Lúcifer esqueceu que a sua perfeição, que a sua sabedoria, que a sua beleza vieram de um lugar. Todas elas foram criadas. Alguém criou. Você aprendeu o que você sabe veio de algum lugar? 80% daquilo que nós pregamos e ensinamos, nós aprendemos. Nós aprendemos. E Deus vai usar isso que nós aprendemos. Lúcifer é um ser criado. Ele não criou a si mesmo. Veja bem, Ezequiel 28, o 12 e o 13. Tu és querubim ungido, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. E no final do versículo 13, foste criado. Veja bem, querido. Algumas pessoas têm uma visão pequena e sente como se tivesse um rei na barriga. Alguns pastores têm Deus não usa ele para realizar muitos milagres, e outros Deus usa ele para fazer alguns milagres. E a partir desses que faz alguma coisa, ele se acha que é o top da galáxia, e aí ele não respeita mais ninguém, porque Deus usou ele. Ele impõe a mão sobre as pessoas caem, 2 ou 3 caem, sobre o poder do Espírito de Deus. O coração dele é corrompido por causa do seu sucesso no ministério. Ele acha que é ele, que ele que é o bom. Muitos cantam os seus louvores, e as pessoas olham para eles admirado. Tome cuidado, querido, para que o nosso coração não se eleva por causa da tua formosura. Ezequiel 28:17. Ele vai falar agora, Dag Mill, que muitos pastores de Gana tornam-se rebeldes quando são enviados para fora do seu país para pastorear a igreja em cidades ricas, da Europa, dos Estados Unidos da América. Eles andam para cima e para baixo entre as pedras afogueadas.
Isso parece que lhe sobe a cabeça. Tá? Agora ele vai contar um testemunho da Ag News. Olha, lembro que de um ministro que havia estado em treinamento por alguns anos. Ele foi enviado para pastorear uma congregação pela primeira vez no seu ministério. Após 6 meses, ele retornou completamente transformado, voltou um rebelde. Ninguém podia controlá-lo, ninguém podia aconselhá-lo. Ele tinha repressão afiada para os seus pastores, acusava de não estar sempre certo. É ele que estava certo. Ele havia se enganado ao crer que era tão talentoso quanto qualquer outra pessoa. Veja, no final, ele resignou, sofreu amargamente, denunciando e ridicularizando seus superiores no ministério. De um modo desdenhoso, chamou sua igreja anterior de seita. Até chegou ao ponto de chamar o seu pai em Cristo, o seu pai na fé, né, que o ganhou para Jesus, que conduziu até Jesus, de tolo, né, por se associar à igreja que ele estava deixando. Veja bem, para enfatizar a atitude do eu sou tão bom quanto você, aquele indivíduo começou uma igreja a poucos metros da sua igreja mãe e começou a convidar, né, os membros da sua antiga denominação, da sua antiga a igreja onde ele congregava, para se unir a ele. Olha que coisa demoníaca. Né? E isso não foi tudo. Aquele rebelde, né, fez um voto que ia provar o seu dom ministerial para todo mundo dentro de 6 meses. 6 meses. Né? Mas, após a sua revolta, né, que causou separação, né, ele simplesmente desapareceu na obscuridade. Nós conhecemos aí, né, Thales Roberto, né? Conhecemos tanta gente aí, né, que achou que era o bambambam, bam, bam, né, mas estavam enganados. Eles não entendiam que ele estava indo num processo de deslealdade, de infidelidade. Esses insurgentes obstinados, eles pensam que dentro de 6 meses eles podem conseguir, né, coisas que levaram muito, que a gente levou muitos anos, né, de experiência para alcançar. Né? Os pastores, né, que hoje estão aqui pastoreando, eles não estão aqui de brincadeira. Levaram muito tempo para conseguir, né, ter essa liberdade em Deus, esse conhecimento. E agora surgem esses enganados aí, né, achando que pode fazer alguma coisa. Vamos fugir disso, querido, tá? Creio que em uma das razões por que Jesus instituiu a ceia do Senhor foi para evitar o engano. Tá? Ela é para lembrar a todos que não importa o que você alcança, o que você conquista, você não é Cristo. Precisamos lembrar a nossa origem. Precisamos lembrar como nós nos tornamos o que nós somos hoje. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Para nós lembrarmos de onde nós saímos. Quem foi que investiu em nós. Muitas pessoas rebeldes são enganadas, né, porque são talentosas, melhor dizendo, e ungidas. Absalão era talentoso, mas queria ser rei. Muitos, né, revoltosos pensam que têm adquirido todo conhecimento e que vão precisar. Tá? A mãe de todo engano é quando os revoltados pensam que pode destruir o seu líder, o seu pastor, o seu professor, o seu mestre, o seu pai, o seu patrão. Pensa que entulho o suficiente para bloquear aqueles que têm sido uma benção para eles. Tá? Eles pensam que ele tem esse entulho suficiente para... Ei, Deus diz que ninguém vai nos resistir se nós estamos fazendo a coisa certa. O espírito de rebeldia não só leva pastores, né, ou obreiros assistentes a fugirem, mas também
né, inspira ele a lutar contra as autoridades que foram colocadas sobre ele, né? Espírito de rebeldia. Absalão lutou contra o próprio pai e fracassou. Judas tentou destruir seu professor e senhor, Jesus. Mas essa é a mãe de todos os enganos. Você não pode destruir o Senhor por meio da sua rebeldia. Lúcifer pensou que ele poderia destornar Deus, mas isso tampouco foi possível. Que loucura, que tolice! Ah, ah. Olha, Dag Mill vai dizer que alguns anos atrás ele estava na casa, né, em comunhão com um ministro da Nigéria. Tá? Esse pastor amigo dele da Nigéria, né, ele tem muitas igrejas, supervisiona muitas igrejas espalhadas por toda a Nigéria. E à medida que os dois iam conversando, ele percebeu que o pastor da Nigéria, tinha tido uma experiência semelhante à de Dag Mill. Ele falou sobre um pastor rebelde que foi criado em sua casa, como um tipo de empregado doméstico. Ou seja, foi criado dentro, cuidando ali. Tá? Esse jovem havia se formado, né, para se tornar um pastor de uma das suas maiores congregações. Né? Tá? O pastor da Nigéria disse a Dag Mill que esse pastor havia se tornado um rebelde e decidiu lutar contra o pastor, né, que o criou, que o formou. Dag Mill ficou pasmo com o comentário que ele fez. Ele diz: esse jovem homem se rebelou, desligou-se e começou a dizer todo tipo de coisas maliciosas sobre mim. Veja bem, o seu filho espiritual, né? Ele disse: eu vou publicar um livro com material revelado que vai te derrubar. Que interessante, né? Dag Mill pensou, que interessante. Dag Mill lembrou que uma ameaça semelhante ele havia recebido de um pastor rebelde. Essa pessoa dissera que ele iria me expulsar da minha própria cidade. Essa é a mãe de todos, o engano de todos. Né? Este é o espírito de Absalão, que luta contra o próprio pai. O espírito de Lúcifer é o espírito que tenta substituir e tornar a autoridade constituída. O espírito de Judas, que é o espírito ardiloso, que trai e volta contra o próprio professor, contra o próprio mestre. Eu quero que você aprenda aqui. Mesmo com todas essas coisas, né, são impossíveis. Mesmo que todas essas coisas são impossíveis, você não pode substituir Deus. E você não pode ser bem-sucedido lutando contra o seu pai. Deus não irá ajudá-lo. Né? E o fato, ele irá lutar contra você. Toda a natureza, inclusive os animais selvagens e as águias, né, lutará contra você. A Bíblia diz, né, no Provérbios 30, no versículo 17, os olhos que zombam do pai, o corvo do ribeiro os arrancarão, e os pintões das águas os comerão. Presta atenção, querido. Deus é fiel. E Deus vos abençoe em Cristo. Assista. Comente. Vamos interagir para a glória do nome do Senhor. Um beijo no teu coração. Eu quero ver você crescer em nome de Jesus. Amém. Amém.